Quando meu irmão mais velho teve relações sexuais com uma garota, meus pais exigiram que eu assumisse a responsabilidade no lugar dele, dizendo que ele já tem esposa e filhos, então você tem que se virar sozinho. Ei, Reddit, olha, eu não sou o tipo de pessoa que expõe assuntos de família na internet. Nunca fui, mas depois do que aconteceu eu preciso colocar isso para fora em algum lugar. E talvez alguém precise ouvir que manter a própria posição é a única opção quando as pessoas acham que você é descartável. Eu tenho 34 anos, sou homem e trabalho como engenheiro industrial em uma empresa de manufatura. Estou lá há 9 anos. Comecei em um cargo de nível inicial e cheguei a engenheiro sênior. Bom salário, bons benefícios, boa vida. Meu irmão gêmeo Zachary também tem 34 anos. Ele tem a vida perfeita no papel. Esposa chamada Gillian, 3 filhos, com 12, 9 e 6 anos. Uma casa nos subúrbios com garagem para 2 carros e um Golden Retriever. Nós somos gêmeos idênticos, estranhos nos confundem o tempo todo, mas em termos de personalidade não poderíamos ser mais diferentes. Zachary é o carismático, sempre foi, a alma de todas as festas, rápido com piadas, uma personalidade magnética que atrai as pessoas. Eu sou o gêmeo quieto, estável, confiável, que baixa a cabeça e faz o trabalho. Enquanto isso, eu tenho um apartamento no centro da cidade que comprei sozinho há 3 anos, sem esposa, sem filhos, sem animais de estimação, apenas eu, meu trabalho e um grupo sólido de amigos. Meus pais nunca esconderam a decepção deles com o fato de eu ser solteiro. Em toda reunião de família eram sempre as mesmas perguntas. Quando você vai se estabelecer? Você não quer filhos. O Zachary tem uma família tão bonita. Você não quer isso também? Eu apenas dava de ombros. Eu estava feliz com a minha vida. Mas para meus pais o Zachary era o filho dourado que fez tudo certo e eu era aquele que não conseguia organizar a própria vida, apesar de ter uma carreira sólida e independência financeira. Zachary recebia elogios por ser sociável e carismático. Eu recebia sermões por ser sério demais. Esse contexto importa porque quando tudo desmoronou, eles já tinham decidido qual gêmeo valia a pena proteger. Toda essa confusão começou em uma terça-feira, um dia normal. Eu estava no trabalho analisando cronogramas de produção para um novo contrato que acabávamos de fechar, um grande negócio para a empresa e um negócio ainda maior para o meu departamento. O contrato valia 8,2 milhões ao longo de 3 anos, e meus protocolos de eficiência determinariam se atingiríamos as margens de lucro ou teríamos prejuízo. Eu tinha passado 2 semanas preparando a apresentação, o vice-presidente de operações estava presente, o diretor de manufatura, 2 membros do conselho que tinham vindo da matriz. Isso não era uma reunião departamental da qual você podia simplesmente sair. Eu estava no meio de uma apresentação para executivos de alto nível sobre a implementação de novos protocolos de eficiência quando meu telefone começou a vibrar no bolso. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois o Zachary. Eu ignorei. Você não atende chamadas pessoais durante reuniões executivas, isso é senso comum, mas eles continuaram ligando. Meu telefone praticamente dançava sobre a mesa de conferências. O vice-presidente me lançou um olhar, então eu pedi licença e saí da sala. 14 chamadas perdidas, 14 em 30 minutos. O correio de voz da minha mãe estava tremendo, quase incoerente, algo sobre uma emergência, sobre precisar me ver imediatamente, sobre os Zachary estarem em apuros. Ela não dizia que tipo de problema, apenas repetia que eu precisava ir à casa deles imediatamente. Emergência familiar. Eu liguei de volta, ela atendeu no primeiro toque, a voz aguda e em pânico, disse para eu terminar o trabalho e ir direto para a casa deles. Não quis explicar pelo telefone. O caminho até a casa deles depois do trabalho pareceu mais longo do que o normal. Eu passei por várias possibilidades na minha cabeça. Alguém doente, alguém morreu, o negócio do Zachary falindo, Gillian deixando ele. Nada me preparou para o que realmente estava me esperando. Eu entrei pela porta da frente por volta das 6 da tarde. A casa estava escura, exceto pela lâmpada da sala. Meus pais estavam sentados nos sofás. Zachary estava em pé perto da janela olhando para o telefone, os ombros curvados. Gillian não estava em lugar nenhum. Meu pai não perdeu tempos. Zachary havia sido acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos no escritório dele. Ela tinha registrado um boletim de ocorrência 3 dias antes. O setor de recursos humanos havia sido notificado. Advogados corporativos estavam envolvidos. A mulher tinha contratado o próprio advogado. Eu fiquei ali tentando processar. Ele fez isso. Zachary não olhou para mim. Minha mãe começou a chorar imediatamente. Ela iniciou um discurso sobre mal-entendidos, mulheres interesseiras, falsas acusações. Meu pai interrompeu. Eles precisavam discutir opções como uma família, ser inteligentes, estratégicos. Foi aí que eu deveria ter ido embora. Foi aí que todo instinto no meu corpo me disse para virar as costas e sair, mas eu não saí. Eu fiquei porque pensei que talvez houvesse uma explicação razoável. Zachary finalmente falou, a voz trêmula e defensiva. Ele disse que estava trabalhando até tarde com essa mulher, Riley, em um relatório trimestral, uma grande apresentação para o conselho. Eles estavam sozinhos na sala de reuniões por volta das 8 da noite em uma sexta-feira. Todo mundo já tinha ido embora. O escritório estava completamente silencioso, apenas o zumbido do sistema de ar-condicionado e os laptops deles rodando números.
Zachary disse que eles tinham trabalhado por 3 horas seguidas, que ele tinha pedido jantar para os dois, comida chinesa daquele lugar da Rua Quinta, pagou com o cartão da empresa e disse para ela lançar a despesa depois. Ele disse que a conversa tinha mudado de trabalho para algo pessoal, que ela tinha rido das piadas dele, que ele achou que ela estava interessada. Ele admitiu que fez avanços, tentou beijá-la, colocou a mão na coxa dela, disse que ela parecia atraente, mas jurou que quando ela disse não, ele parou, que ela o empurrou e ele recuou imediatamente. Um mal-entendido entre colegas, um sinal mal interpretado. Eu perguntei se ele tinha se forçado contra ela, se tinha agredido. Ele hesitou por apenas um segundo, talvez dois. Os olhos dele desviaram para meus pais antes de voltar para o telefone. Aquela hesitação me disse tudo. Minha mãe se intrometeu antes que ele pudesse realmente responder. Nada disso importava. Naquele momento os detalhes eram irrelevantes. O que importava era proteger a família, proteger os filhos do Zachary. Ela repetia os filhos dele, como se fossem adereços e não seres humanos de verdade. Então meu pai começou com o discurso, ele se inclinou para frente, mãos entrelaçadas, a voz firme e razoável, como se estivesse propondo um acordo comercial. Precisamos pensar nisso estrategicamente. O Zachary tem 3 filhos que dependem dele, a Gilia não trabalha. Eles têm uma hipoteca, mensalidades escolares. Se o Zachary for para a prisão, toda aquela família desmorona. Minha mãe concordou com a cabeça. Nós só precisamos ajudar a criar alguma dúvida, tornar tudo menos claro, só isso. Eu fiquei sentado tentando entender onde aquilo estava indo. O que exatamente vocês estão me pedindo para fazer? Meu pai trocou um olhar com minha mãe e depois voltou-se para mim. Estamos pedindo que você ajude seu irmão, que diga que você estava lá naquela noite, que viu o que aconteceu, que talvez as coisas não tenham sido tão claras quanto essa mulher está afirmando. As palavras ficaram pairando no ar, eu as deixei ali por um minuto. Vocês querem que eu minta para a polícia? Queremos que você forneça contexto. Minha mãe disse rapidamente, ajudar a mostrar que o Zachary não é um predador, que isso foi um mal-entendido que saiu do controle. A expressão do meu pai mudou, ficou mais dura. Tudo bem, se isso não for suficiente, então você toma o lugar dele. Você vai. Você diz a eles que foi você. Meu pai continuou. Você não tem as mesmas responsabilidades que o Zachary tem. Tem esposa e filhos. Você não. Seu trabalho é apenas um trabalho. Se no pior dos casos houver consequências, você pode se recuperar. O Zachary não pode. Os filhos dele não podem. Eu me levantei. Eu não estava lá naquela noite. Eu não vou mentir para a polícia sobre uma agressão sexual. A voz da minha mãe ficou mais aguda. Nós não estamos pedindo que você minta. Apenas que ajude a criar dúvida razoável. Mostrar que o Zachary não é a pessoa que essa mulher está pintando. Ao dizer que eu estava em um lugar onde não estava, isso é mentir. A expressão do meu pai endureceu levemente. Estamos pedindo que você pense no que é melhor para esta família, para aquelas 3 crianças que precisam do pai. Então o Zachary deveria ter pensado nisso antes de agredir alguém. O ambiente ficou gelado. Minha mãe parou de chorar. O maxilar do meu pai se contraiu. Zachary finalmente levantou os olhos do telefone. Não foi assim. Eu não agredi ninguém. Isso é um mal-entendido. E você está agindo como se eu fosse algum tipo de monstro. Você tocou nela sem permissão. Eu interpretei sinais errados. Isso não é crime. Na verdade é. E agora você quer que eu te ajude a sair impune? Meu pai se levantou, a voz ainda controlada, mas com um tom cortante. Agora a família protege família. Estamos tentando proteger esta família. Você ir embora significa que está escolhendo uma estranha em vez do seu próprio irmão. Eu estou escolhendo não cometer um crime por ele. Minha mãe segurou meu braço. Por favor, apenas pense nisso. Durma sobre isso. Podemos conversar mais amanhã, quando todos estiverem mais calmos. Eu puxei o braço. Não há nada para pensar. Eu não vou fazer isso. Eu fui em direção à porta. Meu pai chamou atrás de mim. Se você sair agora, não espere que a gente simplesmente deixe isso passar. O Zachary precisa de ajuda. Esta família precisa de ajuda. Você se recusar a fazer parte dessa solução diz tudo sobre quem você é. Eu parei na porta e me virei. O que exatamente isso diz? Que você se importa mais consigo mesmo do que com a própria família. Eu saí sem responder. Na manhã seguinte começou com uma mensagem da minha mãe às 6 horas da manhã. Por favor, reconsidere. Estamos desesperados. O advogado do Zachary diz que o caso é forte contra ele. Sem alguém para fornecer contexto. Você é o único que pode ajudar. Por favor. Depois outras 7 horas da manhã. Aquelas crianças vão crescer sem o pai porque você não vai ajudar. Você consegue viver com isso. O Zachary mandou mensagem por volta das 10 horas da manhã sobre a vida dele. Os filhos, a Gillian desmoronando. A Gilia mandou mensagem às 11h30 perguntando sobre as crianças, dizendo que estavam perguntando por que o papai parecia assustado. Meu pai deixou um correio de voz sobre lealdade familiar, fazer o que é certo, como a família estendida ficaria sabendo que eu me recusei a ajudar. Minha mãe ligou chorando, dizendo que não me criou para ser egoísta. Eu não respondi a nada disso. Bloqueei o número da Gillian, apaguei os correios de voz sem terminar de ouvi-los, fui trabalhar normalmente naquela noite.
Meu pai tentou ligar para o telefone do meu escritório. A recepcionista transferiu a chamada. Precisamos falar sobre isso de forma racional. Ele começou sem cumprimentar. Você está tomando uma decisão emocional baseada em princípios em vez de pensar na realidade prática, o advogado do Zachary diz. Eu desliguei e bloqueei o número dele no sistema do escritório. Por volta das 8 da noite, minha mãe apareceu no meu prédio. A recepção ligou para o meu apartamento. Eu disse que não estava aceitando visitas. Ela esperou no saguão por 40 minutos antes de a segurança pedir que ela fosse embora. O segurança, um homem mais velho que trabalhava ali havia 6 anos, me avisou na manhã seguinte, disse que ela estava chorando, fazendo uma cena, tentando convencê-la a deixá-la subir sem autorização. Ele já tinha lidado com drama suficiente na carreira para saber quando alguém estava tentando manipular para passar por cima das regras do prédio. Ele se manteve firme, acabou chamando o gerente do edifício quando ela se recusou a sair, e só então ela foi embora, resmungando sobre filhos ingratos. O segundo dia foi pior. Minha mãe mandou mensagem às 6 horas da manhã dizendo que o promotor estava avançando com as acusações. Zachary enviou uma longa mensagem falando sobre ter que vender a casa, tirar as crianças da escola, e ir morar com os pais da Gillian, sobre eu estar destruindo as vidas deles por um pedestal moral. Eu ignorei tudo. Meu pai ligou para meu supervisor naquela tarde, conseguiu o número dele pelo LinkedIn. Meu chefe me chamou por volta das 3 da tarde com uma expressão confusa. Seu pai ligou dizendo que há uma emergência familiar e que está preocupado com seu estado mental. Perguntou se você tem agido de forma incomum ultimamente. Eu senti o maxilar se fechar. Não há emergência. Minha família está tentando me envolver em uma situação legal da qual eu não quero fazer parte. Meu chefe assentiu lentamente. Ele já estava no mundo corporativo há tempo suficiente para reconhecer disfunção familiar quando via. Disse para eu tirar o tempo que precisasse, mas também deixou claro que drama pessoal precisava ficar fora das dependências da empresa, justo. Naquela noite, 2 policiais apareceram, uma verificação de bem-estar. Minha mãe havia ligado dizendo que estava preocupada que eu pudesse me machucar, que eu estava agindo de forma errática. Os policiais foram profissionais, perguntaram se eu estava bem. Eu expliquei calmamente que minha família e eu estávamos tendo um desacordo sobre uma questão legal e que eles estavam escalando a situação de forma inadequada. Mostrei meu documento de identidade. Provei que estava coerente e estável. Eles anotaram e foram embora, mas eu sabia o que aquilo era, meus pais mostrando do que eram capazes. No terceiro dia, minha mãe ligou de um número novo. Eu atendi por acidente, graças a Deus. Por favor, escute, estamos ficando sem tempo. A audiência é na próxima semana. O advogado do Zachary precisa de uma declaração, apenas como testemunha de caráter, só isso. Ela tinha mudado a tática de mentir para a polícia para apenas ser uma testemunha de caráter, testando se eu aceitaria um pedido menor. Justo quando eu achei que estava fora, eles estavam tentando me puxar de volta. Pare de me ligar, nós cometemos um erro ao pedir demais, estávamos em pânico, mas isso é razoável, por favor. Eu desliguei e bloqueei o número. Então liguei para um advogado criminalista que eu tinha encontrado na noite anterior. O advogado me retornou em menos de 2 horas. Nos encontramos naquela noite no escritório dele no centro da cidade. Eu expliquei tudo, a conversa inicial, a campanha de pressão, a verificação de bem-estar, meu pai ligando para o meu trabalho. Ele fez anotações em um caderno de couro e, quando terminei, se recostou na cadeira. Eles estão preparando algo. Isso não é assédio aleatório. Eles estão tentando te desgastar para que você aceite uma posição de compromisso. Primeiro pedem tudo, você recusa. Depois pedem algo menor que parece razoável em comparação. Mas tudo serve ao mesmo propósito. O que eu faço da próxima vez que entrarem em contato? Grave. Faça com que eles declarem explicitamente o que querem. Agora tudo está vago. Faça com que eles sejam específicos. Ele cobrava 350 por hora. Valeu cada centavo. 2 dias depois, meu pai ligou de outro número novo. Eu quase não atendi, mas o conselho do advogado ainda estava fresco na minha mente. Precisamos conversar pessoalmente, disse meu pai, sem mais ligações, sem mais jogos, apenas sentar e discutir isso como adultos. Eu não tenho nada a discutir. A audiência de apresentação do Zachary é na segunda-feira. O advogado precisa finalizar a estratégia de defesa. Você aparecer e se recusar até a nos ouvir não ajuda ninguém. Uma reunião, só é isso que estou pedindo. Eu pensei no conselho do meu advogado, colocá-los no registro, tudo bem. Quando? Amanhã, 6 da tarde, na nossa casa. Eu cheguei às 5h58 da tarde, com o telefone no bolso do casaco, o aplicativo de gravação de voz já em funcionamento. Eu tinha verificado a lei antes, consentimento de apenas uma parte, completamente legal, e eles nunca saberiam. A Gillian estava lá dessa vez, sentada no sofá ao lado da minha mãe. A Shari estava perto da janela, batendo o telefone contra a coxa. Meu pai estava na poltrona reclinável. Havia papéis sobre a mesa de centro, uma pasta inteira.
Meu pai começou imediatamente. O advogado do Zachary diz que o caso depende de credibilidade. É a palavra dele contra a dela. Não há evidência física. Não há testemunhas. Apenas duas narrativas concorrentes. O promotor está avançando porque essa mulher parece crível e o Zachary não tem ninguém respaldando a versão dele. Eu permaneci em silêncio. Deixei ele falar. Não estamos mais pedindo que você minta. Nós erramos, cruzamos uma linha, mas há outras formas de você ajudar. Testemunho de caráter. Pessoas que possam falar sobre o caráter do Zachary. Gillian falou, a voz baixa. As crianças continuam me perguntando o que está errado. Eu não sei o que dizer a elas. Eu olhei para ela. Diga a verdade, que o pai delas agrediu alguém. O rosto dela desmoronou. Meu pai levantou a mão. O advogado do Zachary tem revisado opções. Há maneiras de criar dúvida razoável sem ninguém mentir. Testemunho de caráter sobre a ética de trabalho do Zachary. Os valores familiares dele. Eu me recostei, cruzei os braços. Explique exatamente o que vocês estão me pedindo. Meu pai pareceu aliviado por eu estar participando, apenas testemunho sobre o caráter do Zachary, que ele não é o tipo de pessoa que faria isso. Especificamente, o que eu diria? Minha mãe se intrometeu, que você conhece seu irmão, que ele respeita mulheres, que isso não parece com ele. Eu assenti lentamente, e quanto ao incidente em si, a noite em que aconteceu. A expressão do meu pai mudou, mais ansiosa. Agora o advogado acha que ajudaria se alguém pudesse fornecer contexto sobre aquela noite. Talvez que você tenha falado com o Zachary naquela noite, que ele mencionou estar trabalhando até tarde com uma colega, que parecia normal, não agitado ou culpado. Eu falei com o Zachary naquela noite. Pausa. Você poderia ter falado, mas eu não falei. A voz da minha mãe ficou mais alta, mas você poderia testemunhar que falou. Quem saberia, é só uma ligação telefônica. Estava chegando perto. Eu peguei a pasta sobre a mesa de centro. Meu pai não me impediu dessa vez. Dentro havia declarações preliminares, um modelo de depoimento de testemunha com meu nome no topo, espaços em branco para datas e detalhes, linha de assinatura no final, mas a narrativa em si era inteiramente do Zachary. Ela descrevia o layout do escritório dele, a relação de trabalho com a Riley, a versão dele do que aconteceu naquela noite, tudo em primeira pessoa. O que é isso? A voz da minha mãe era quase um sussurro, apenas opções, diferentes formas de você ajudar. Eu li aquilo, isso está escrito como se eu fosse ele, como eu saberia qualquer coisa disso? Meu pai se inclinou para frente, você é o gêmeo idêntico dele, você já esteve no escritório dele. A declaração apenas formaliza o que você observaria naturalmente, exceto que eu não estava lá naquela noite. Isso cria dúvida razoável, meu pai disse com cuidado, faz o júri pensar que talvez as coisas não tenham sido tão claras quanto essa mulher afirma. Eu coloquei o papel sobre a mesa. Vocês querem que eu assine uma declaração descrevendo eventos que eu não testemunhei, para fazer parecer que eu tenho conhecimento direto do que aconteceu. O maxilar do meu pai se contraiu. Queremos que você ajude seu irmão dizendo à polícia que você estava no escritório dele naquela noite. Minha mãe segurou minha mão por cima da mesa. Por favor, estamos ficando sem opções. O advogado diz que sem alguém para respaldar a versão do Zachary, o júri ficará do lado dessa mulher. Só precisamos que você diga que estava lá, que os viu juntos, que parecia consensual. Eu não disse nada, apenas olhei para a tela do meu telefone e observei o cronômetro subir, 38 minutos, 39. Meu pai se levantou. Você é o gêmeo dele. Você é o único que pode fazer isso. Assine a declaração. Diga ao advogado que você estava no prédio do escritório naquela noite, que viu os Zachary e a Riley juntos no estacionamento ou através de uma janela, que pareciam amigáveis. É só isso que precisamos. Zachary finalmente parou de bater o telefone na coxa e olhou diretamente para mim. Eu não agredi ninguém. E se você estivesse lá, se tivesse nos visto, você saberia disso. Então na verdade você só estaria confirmando a verdade. Exceto que eu não estava lá, então eu estaria mentindo. A voz do meu pai ficou dura. Estamos pedindo que você assine uma declaração dizendo que estava no prédio do escritório do Zachary na noite do incidente, que observou ele e a Riley juntos, que a interação deles parecia consensual. É isso que precisamos de você. Eu me levantei. Não vou assinar nada, não vou mentir para a polícia, não vou cometer perjúrio pelo Zachary. Minha mãe agarrou meu braço com mais força dessa vez, as unhas cravando. Então você está escolhendo destruir esta família. Os filhos do Zachary vão crescer sem pai porque você não ajuda. Eu puxei meu braço. Os filhos do Zachary vão crescer sem pai porque ele agrediu alguém. Meu pai deu um passo à frente. Se você sair por essa porta, não será mais bem-vindo aqui nunca. Eu fui em direção à saída e parei na porta. Vocês deveriam saber que aquela pasta que vocês prepararam com a declaração falsa, com meu nome nela, se qualquer coisa com a minha assinatura aparecer em qualquer lugar, eu vou registrar queixa por fraude e falsificação. A voz da minha mãe falhou. Nós vamos tornar sua vida um inferno. Vocês já tentaram. Então eu fui embora. A gravação já estava salva na nuvem antes mesmo de eu chegar ao carro. Cada palavra, cada pedido, cada admissão de que queriam que eu mentisse para a polícia sobre estar presente em uma cena de crime, tudo documentado. Eu dirigi direto para casa e abri o laptop.
Criei uma pasta chamada Evidências Casos Achari. Comecei uma planilha com colunas para data, hora, remetente, duração e conteúdo, cada ligação registrada com precisão, cada mensagem de texto capturada em imagem com metadados visíveis, a gravação da reunião daquela noite salva em 4 locais, 2 serviços de nuvem, um disco rígido externo e um pendrive criptografado na gaveta da minha mesa. Eu tinha aprendido anos antes no meu trabalho como engenheiro que redundância evita desastre. O mesmo princípio se aplicava aqui. Depois liguei para meu advogado, deixei uma mensagem explicando o que havia acontecido e enviei o arquivo da gravação. Ele retornou em menos de 30 minutos. Essa gravação é ouro. Seu pai pediu explicitamente que você assinasse uma declaração falsa. Sua mãe admitiu que eles prepararam documentos sem seu consentimento. Isso é conspiração para obstrução da justiça. Estou redigindo uma carta de cessar e desistir ainda hoje. Nos 5 dias seguintes, eles ligaram 32 vezes. Eu não atendi nenhuma. Cada ligação, cada correio de voz, cada mensagem foi direto para o meu advogado. Ele compilou tudo em um processo legal. Meu advogado enviou cartas formais de cessar e desistir para meus pais, para os Achari e para Gillian. Toda a comunicação deveria parar imediatamente ou entraríamos com acusações de assédio. Eles não pararam. 3 semanas depois de eu me recusar a assumir a culpa, meu advogado me ligou no trabalho. Eles estão tentando fazer isso mesmo assim. O advogado dos Achari começou a pressionar uma narrativa de identidade equivocada nos documentos. Eles estão argumentando que a Riley confundiu os dois de vocês, que ela acha que foi os Achari, mas na verdade foi você. Eu senti um frio percorrer o corpo. Eles estão me incriminando sem meu consentimento. Sim, e fica pior. O detetive responsável pelo caso da Riley quer falar com você. Eu disse a ele que cooperaríamos totalmente, mas apenas com a minha presença e tudo registrado. A reunião foi 2 dias depois. O detetive, na casa dos 40 anos, parecia cansado. Ele tinha os documentos da defesa dos Achari sobre a mesa. O advogado do seu irmão está alegando identidade equivocada. Você pode verificar sua localização naquela noite. Eu tirei o telefone do bolso e abri meu histórico de localização. Eu estava em casa. Meu telefone estava conectado ao Wi-Fi residencial das 6 da tarde às 11 da noite. Meu prédio tem câmeras de segurança na garagem e no saguão. Meu carro não saiu. Posso fornecer o registro do meu crachá de trabalho mostrando que saí do escritório às 5h30 da tarde naquele dia. O detetive fez anotações. O advogado do seu irmão sugeriu que você poderia ter pegado um carro emprestado. Eu não peguei. Eu estava em casa sozinho. Tenho provas. Eu encaminhei tudo ao detetive, os dados de localização do meu telefone, os pedidos de acesso às imagens das câmeras do prédio, os registros de acesso do trabalho, tudo. Meu advogado se inclinou para frente. A família do meu cliente tentou coagi-lo a fazer uma confissão falsa. Temos conversas gravadas documentando essa tentativa. Temos mensagens de texto. Temos registros de horário. O documento que eles apresentaram com o nome do meu cliente é fabricado sem o conhecimento ou consentimento dele. Se continuarem envolvendo o nome do meu cliente na estratégia de defesa, vamos entrar com acusações criminais por conspiração para obstrução da justiça, difamação e intimidação de testemunha. O detetive olhou novamente para os documentos da defesa e depois para mim. Você não é suspeito. O advogado do seu irmão está tentando criar narrativas alternativas porque o caso dele está desmoronando. O ângulo da identidade equivocada é desesperado. Eles sabem que isso não vai se sustentar, mas estão tentando criar confusão para possíveis jurados. Eu assenti e perguntei o que acontecia agora. Ele respondeu que o caso contra meu irmão seguiria adiante, que a declaração dele iria para o lixo e que, se tentassem isso novamente, acrescentariam acusações de obstrução da justiça. Isso foi em dezembro. O caso só iria a julgamento 13 meses depois. No dia seguinte ao detetive me inocentar, liguei para meu advogado e disse que eu tinha informações que poderiam ajudar o caso da Riley, evidências sobre o comportamento passado dos Achari, o rastro financeiro mostrando que meus pais já o tinham protegido antes. Não entre em contato com ela diretamente, meu advogado disse imediatamente, isso entra em território de intimidação de testemunha. Mesmo com boas intenções, o advogado dos Achari usaria isso contra vocês dois. Deixe que eu fale com o advogado dela. Foi uma decisão inteligente. Meu advogado entrou em contato com o advogado da Riley no dia seguinte e explicou que tínhamos gravações da minha família me pedindo para fornecer falso testemunho, documentação da campanha de pressão, provas de que eles haviam preparado declarações fraudulentas e informações sobre incidentes anteriores. O advogado dela retornou em poucas horas dizendo que a Riley queria se encontrar, mas pelos canais corretos. Meu advogado marcou para a semana seguinte. Nós nos encontramos no escritório do meu advogado. O advogado da Riley estava lá, o meu também, tudo documentado e dentro da lei. A Riley era mais jovem do que eu esperava, uma contadora júnior, provavelmente recém-formada quando começou na empresa dos Achari. Ela tinha aquele olhar que as pessoas têm quando estão lutando contra algo maior do que elas mesmas e já sem forças. O advogado dela fez a maior parte da fala no início, explicou que a família dos Achari vinha assediando a Riley, ligações para o local de trabalho dela, ofertas de acordo com acordos de confidencialidade, ameaças de arrastá-la pelos tribunais.
Meu advogado deslizou a documentação pela mesa, as gravações, as declarações falsas com meu nome, a linha do tempo do assédio. Isso mostra um padrão, a família está coordenando para obstruir a justiça, o promotor precisa disso. O advogado da Riley revisou tudo, fez anotações e então a Riley falou pela primeira vez. Eles me ofereceram $75.000 para eu desaparecer, disseram que, se eu recusasse, destruiriam minha carreira. A voz dela era baixa, mas firme. Alguém ligou para o meu chefe perguntando sobre minhas avaliações de desempenho, como se estivessem montando um dossiê contra mim. Eu me inclinei para a frente e disse que eles tinham tentado a mesma abordagem comigo e, quando eu recusei, fabricaram provas com meu nome. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você realmente faria isso contra a sua própria família? Eles deixaram de ser minha família quando me pediram para me tornar um criminoso para proteger um predador. Meu advogado encaminhou tudo ao promotor naquela mesma tarde e o advogado da Riley recebeu cópias de tudo. O caso se arrastou por mais de um ano, com moções, depoimentos e adiamentos. O advogado do Zachary continuou tentando atrasar, esperando que a Riley desistisse ou que as provas enfraquecessem. Ela não desistiu. O caso da Riley era sólido. Ela tinha enviado a si mesma um relato detalhado dentro de 1 hora após a agressão, com registro de horário às 9h47 da noite. O advogado dela intimou o telefone do Zachary e um serviço de recuperação forense de dados extraiu mensagens de texto que o Zachary achava que tinha apagado permanentemente, 17 mensagens que ele enviou naquela noite, passando de "sinto muito se interpretei errado" para "se você contar isso a alguém, vai se arrepender". Os arquivos de recursos humanos da empresa mostravam outras 3 reclamações contra o Zachary ao longo de 5 anos, mulheres relatando comentários inapropriados, toques indesejados e violações de limites, tudo documentado, mas nunca levado adiante porque o Zachary era um funcionário de alto desempenho. O depoimento de outras pessoas ajudou a estabelecer um padrão. O júri levou 4 horas para condená-lo por agressão sexual e privação ilegal de liberdade. Zachary pegou 3 anos de prisão estadual, mais liberdade condicional, registro obrigatório e aconselhamento obrigatório. A Gillian já tinha entrado com pedido de divórcio na metade do julgamento e se mudado com as crianças para a casa dos pais dela, em outro estado. Meus pais apareceram no meu trabalho após a sentença e causaram uma cena no estacionamento. A segurança os escoltou para fora enquanto minha mãe gritava que eu tinha destruído a família, que os filhos do Zachary cresceriam sem pai por minha causa. Eu observei eles serem retirados sem dizer uma palavra. Depois da sentença, meus pais enviaram um único e-mail longo e amargo sobre como eu tinha destruído a família e como os filhos do Zachary cresceriam sem pai por minha causa. Eu respondi com uma única frase: eu não destruí esta família, vocês fizeram isso quando me pediram para assumir a culpa por um crime que eu não cometi. Em seguida, bloqueei os dois. 6 meses se passaram. Meus pais estavam 3 meses atrasados naquela segunda hipoteca. Com o Zachary na prisão, eles estavam lutando para se manter. Meu pai saiu da aposentadoria e conseguiu um trabalho de meio período em uma loja de ferragens. Minha mãe começou a pegar turnos no varejo, ambos no final dos 60 anos trabalhando para sobreviver. Eu poderia ter ajudado, eu tinha dinheiro, mas fiz outra escolha. Procurei um advogado financeiro e expliquei a situação. O banco que detinha a hipoteca deles estava se preparando para iniciar um processo de execução. Meu advogado trabalhou com um corretor de hipotecas. Bancos vendem hipotecas problemáticas o tempo todo para investidores privados. O processo é simples se você conhece as pessoas certas, e meu advogado conhecia as pessoas certas. Foi assim que funcionou. A segunda hipoteca original dos meus pais, de 200 mil, tinha sido amortizada um pouco ao longo de 3 anos, restando um saldo de aproximadamente 185 mil. A primeira hipoteca já tinha sido quitada anos antes, tornando essa a principal dívida restante deles. Depois que eles ficaram inadimplentes, o banco quis se desfazer da dívida não performante. Eu comprei o título por 140 mil, cerca de 75 centavos por dólar. O banco ficou satisfeito em receber algo em vez de lidar com uma execução longa. Quando a transferência foi concluída, eu passei a deter uma dívida de 185 mil pela qual eu tinha pago apenas 140 mil. O processo levou 6 semanas, tudo legal, tudo documentado, tudo pelos canais adequados. Assim que a transferência foi concluída, meu advogado enviou a eles uma carta registrada informando que a dívida tinha sido vendida e que agora os pagamentos deveriam ser feitos a uma entidade diferente, com a exigência de pagamentos em dia todos os meses ou o início de um processo de execução. A carta não mencionava meu nome nenhuma vez, apenas linguagem comercial padrão, números de conta e instruções de pagamento. Meu pai percebeu em menos de 1 hora e ligou. Eu não atendi, mandei direto para a caixa postal. A mensagem dele foi previsível, gritos sobre como eu estava chutando eles enquanto estavam no chão, como eu podia fazer aquilo, que tipo de pessoa eu tinha me tornado, me chamou de vingativo, cruel e sem coração. Eu apaguei sem terminar de ouvir. Ele ligou para o escritório do meu advogado, e meu advogado informou de que se tratava de uma transação financeira padrão e que, se eles tivessem preocupações sobre a capacidade de fazer os pagamentos, deveriam tratar disso pelos canais apropriados.
Eles deveriam entrar em contato diretamente com o administrador da hipoteca. Qualquer contato adicional comigo resultaria em acusações de assédio. Minha mãe tentou enviar cartas, com caligrafia trêmula e chorosa, dizendo que não entendia como eu podia ser tão cruel, que tinha me criado melhor do que isso, que família deveria perdoar uns aos outros. Ela enviou cartões com fotos dos filhos do Zachary, com bilhetes escritos à mão dizendo quanto sentiam falta do pai. Eu devolvi tudo sem abrir. Eles continuaram fazendo os pagamentos, mal, mas conseguiram. Todo mês, como um relógio, o pagamento caía na conta. Eu nunca reconheci, apenas observava o dinheiro entrar, observava eles juntarem centavo por centavo para evitar a inadimplência. Meu pai trabalhando 40 horas por semana na loja de ferragens, minha mãe fazendo turnos de fim de semana em uma loja de descontos. Duas pessoas no final dos 60 anos se desgastando no varejo porque o filho dourado deles não conseguiu manter as mãos longe e eles apostaram todo o futuro em ele permanecer livre. 10 meses após a sentença do Zachary, eles tinham ficado ainda mais para trás. Apesar dos esforços, multas por atraso se acumularam, elevando o saldo total para cerca de 187 mil. A execução da hipoteca foi iniciada, a data do leilão foi marcada para 15 de dezembro, menos de 30 dias à frente. Meu advogado recebeu uma ligação do advogado deles, eles queriam se reunir para discutir opções de resolução. Não, eu disse. Eles estão pedindo uma reunião para negociar, você não é obrigado a aceitar, mas legalmente eles podem tentar. Tudo bem, no seu escritório, câmeras gravando, você presente. A reunião foi marcada para terça-feira seguinte, às 2 da tarde. Eles chegaram 15 minutos mais cedo. A recepcionista do meu advogado me avisou por mensagem. Eu os fiz esperar até 2:05 da tarde. Quando entrei na sala de reuniões, meus pais estavam sentados do outro lado da mesa. Meu pai parecia menor do que eu lembrava, as mãos da minha mãe tremiam. O advogado deles era jovem, provavelmente recém-saído da faculdade de Direito, terno barato que não caía bem, uma energia nervosa emanando dele em ondas. Eu me sentei, não cumprimentei, não fiz contato visual, apenas abri o laptop e puxei a conta da hipoteca. O advogado deles começou dizendo que estavam ali para discutir uma possível resolução referente à dívida da hipoteca. Meus clientes estão solicitando uma modificação nos termos de pagamento devido a dificuldades financeiras. Meu advogado deslizou uma pasta pela mesa. A conta está significativamente inadimplente, o saldo atual com multas acumuladas é de 187 mil, o leilão é em 15 de dezembro, daqui a 26 dias. Meu pai pigarreou, nós só precisamos de mais tempo, um plano de pagamento que possamos administrar. Eu olhei para ele pela primeira vez. Vocês tiveram tempo. A voz da minha mãe falhou, estamos fazendo o melhor que podemos, só precisamos de um pouco de flexibilidade. Eu não respondi. O advogado deles tentou novamente, talvez um plano de pagamento reduzido. Meus clientes estão dispostos a se comprometer com pagamentos consistentes se os termos forem ajustados. Meu advogado olhou para mim, eu balancei a cabeça uma única vez. Meu cliente não tem interesse em modificar os termos. Se o saldo total em atraso for pago até 10 de dezembro, a execução para, caso contrário, o leilão prossegue. O rosto do meu pai endureceu. Isso é por causa do Zachary, você está nos punindo por tentarmos proteger nosso filho. Eu me inclinei para a frente. Vocês estão sendo executados porque deram calote na hipoteca, é assim que hipotecas funcionam. A compostura do meu pai se quebrou. Você está fazendo isso porque está sozinho, porque não tem nada, então quer que todos os outros também não tenham nada. Eu fechei o laptop e olhei para meu advogado. Terminamos. Minha mãe começou a chorar, lágrimas de verdade dessa vez. Por favor, sentimos muito por tudo. Cometemos erros, estávamos assustados e desesperados, mas somos seus pais, esta casa é tudo o que nos resta. Terminamos, eu repeti. Espere, disse o advogado deles, meus clientes prepararam uma declaração de desculpas, estão dispostos a assiná-la, reconhecer firma, admitindo que estavam errados. Não. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, eu puxei as minhas para trás. Meu pai tentou um último ângulo, a voz sem emoção. Os Zachary saem em cerca de 2 anos, quando estiver trabalhando de novo, podemos te pagar, um plano estruturado, qualquer valor que você quiser. Eu me levantei. A execução continua. Vocês têm até 10 de dezembro para pagar 187 mil, caso contrário, estão fora. A voz da minha mãe falhou, não temos para onde ir, vamos perder tudo. Eu parei, me virei e olhei diretamente para ela. Ele tem dependentes, você não lembra? Então eu fui embora. 10 de dezembro veio e passou, nenhum pagamento. 15 de dezembro, a casa foi a leilão, vendida por 165 mil, meu investimento de 140 mil voltou integralmente. Meus pais tiveram 60 dias para desocupar. Eles se mudaram para um aluguel de um quarto do outro lado da cidade, ambos continuaram trabalhando no varejo.
Zachary me escreveu cartas da prisão, longas, falando sobre arrependimento, sobre tentar ser melhor. Eu joguei todas fora sem ler, observando-as entrarem no triturador de papel no trabalho. Julie entrou em contato por meio de um amigo em comum alguns meses depois, queria se desculpar por ter me implorado para assumir a culpa, disse que estava com medo e desesperada. Eu não respondi. Pelo que ouvi, as crianças estavam bem. Gillian conseguiu um emprego na cidade natal dela, mudou-se para a casa dos pais, as crianças estavam em escola pública, fazendo terapia. Ela começou a sair com outra pessoa, seguindo em frente. Meus pais se tornaram párias. Todos sabiam o que Zachary tinha feito, todos sabiam que eles tentaram encobrir. Amigos pararam de ligar, vizinhos os evitavam, nada mais de funções ou eventos na igreja. Vi minha mãe no supermercado vários meses depois. Ela parecia abatida, cansada de um jeito que não era apenas físico. Ela congelou quando me viu, ficou apenas ali parada olhando. Eu a senti uma vez e passei por ela como se fosse uma estranha. Ela não me seguiu. Zachary sai em cerca de 2 anos. Eu já decidi o que acontece se ele entrar em contato comigo. Nada, nenhuma resposta, nenhum reconhecimento, nenhuma conversa. Recentemente, o advogado dele ligou dizendo que o Zachary queria se encontrar quando saísse, conversar, reconstruir nosso relacionamento, que tinha encontrado a religião na prisão e aparentemente queria fazer as pazes. Eu disse ao advogado que o Zachary pode fazer o que quiser com a vida dele, mas isso não vai me envolver. Não era sobre coragem, era sobre autorrespeito. Zachary continua cumprindo a pena, meus pais continuam trabalhando no varejo, Gillian continua construindo a nova vida dela, e eu continuo seguindo em frente. Se você gostou deste vídeo, por favor, aperte o botão de se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha mãe chamou a polícia para mim e disse a eles que eu era violento porque eu me recusei a entregar meu salário como meu irmão faz, então eu deixei a câmera corporal fazer o trabalho de falar, e ao final da semana todo mundo finalmente aprendeu quem era o verdadeiro problema. Ei, Reddit, apertem os cintos porque esta é uma daquelas situações familiares tão distorcidas que você pensaria que eu estou inventando para ganhar pontos da internet, mas não. Isso realmente aconteceu na semana passada e eu ainda estou tentando processar a insanidade absoluta de tudo isso. Então, eu sou um cara de 27 anos morando em casa enquanto economizo para dar entrada em um condomínio. Sim, eu sei o que você está pensando, homem adulto morando com os pais, parece bem patético, mas a questão é a seguinte, eu tenho jogado o jogo longo. O mercado imobiliário na minha região é absolutamente brutal, e eu prefiro morar sem pagar aluguel por 2 anos e comprar algo decente do que desperdiçar dinheiro com aluguel e ficar preso nesse ciclo para sempre. Pelo menos esse era o plano antes de tudo sair do controle. Deixe-me explicar a dinâmica da família. Tem eu, meu irmão mais novo Joel, de 24 anos, e nossos pais. Joel e eu não poderíamos ser mais diferentes mesmo que tentássemos. Eu trabalho na mesma empresa de logística há 5 anos, crescendo de auxiliar de armazém para supervisor de operações. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, vou à academia, trabalho no meu turno, volto para casa e cuido das minhas responsabilidades, coisas bem padrão de um adulto, certo? Joel, por outro lado, é o que eu generosamente chamo de uma decepção profissional. Ele trabalha meio período em uma loja de videogames, principalmente para poder ter prioridade nos lançamentos novos e o desconto de funcionário. Ele trabalha talvez 20 horas por semana, se eles tiverem sorte. O resto do tempo ele passa no quarto jogando, assistindo a vídeos no YouTube ou rolando redes sociais olhando coisas que ele não pode pagar. Agora é aqui que as coisas ficam interessantes. Cerca de 8 meses atrás, minha mãe sentou o Joel e teve uma conversa com ele sobre contribuir para a casa. Faz sentido, certo? Ele tem 24 anos, ainda mora em casa e mal trabalha, era hora de crescer e ser adulto. A solução do Joel foi começar a entregar o salário inteiro dele para nossa mãe a cada 2 semanas. Ele simplesmente entrega tudo, geralmente algo entre 400 e 600 dólares, dependendo das horas trabalhadas. Minha mãe deposita isso na conta dela e o Joel recebe de volta uma pequena mesada para gasolina e o que mais ele precisar. Basicamente ele se transformou em um dependente financeiro de novo, como se tivesse 12 anos pedindo dinheiro para o lanche. Minha mãe adorou isso. Ela começou a contar para todo mundo como Joel era um filho tão bom e tão generoso com as contribuições para a família, sem mencionar que essas contribuições eram basicamente nada em comparação com as despesas reais da casa, ou que ela literalmente controlava o dinheiro dele como se ele fosse uma criança. Na mente dela, o Joel tinha se tornado o filho dourado que entendia a importância da família. Enquanto isso, eu estou aqui pagando meu próprio seguro do carro, conta de telefone, compras de supermercado, mensalidade da academia e guardando entre 2.000 e 2.500 dólares todos os meses na minha poupança. Eu tenho cerca de 38 mil dólares economizados até este ponto, chegando mais perto da meta da entrada. Mas por que eu não estou fisicamente entregando meu dinheiro para minha mãe como algum tipo de camponês medieval pagando tributo ao senhor feudal? Aparentemente eu não contribuo para a família.
Cerca de 3 meses atrás, minha mãe começou a fazer comentários, pequenas alfinetadas aqui e ali sobre como Joel entende os valores familiares e como algumas pessoas só se importam consigo mesmas. Eu ignorei no começo porque, sinceramente, achei que ela superaria isso. Ela não superou. Os comentários ficaram mais frequentes e menos sutis. Ela mencionava no jantar como Joel ajuda tanto, enquanto me lançava olhares diretos. Ela contava para parentes no viva voz sobre as contribuições generosas do Joel enquanto eu estava na sala. Uma vez ela até disse para minha tia, pelo menos um dos meus filhos entende que a família vem em primeiro lugar. Eu estava sentado ali mesmo comendo cereal. 2 meses atrás, ela finalmente foi direta e me pediu para começar a entregar meus salários para ela, como o Joel faz. Nós estávamos na cozinha e ela trouxe isso de forma casual, como se estivesse pedindo para eu comprar leite no caminho de casa. Eu ri, não por falta de respeito, mas porque eu realmente achei que ela estava brincando. Ela não estava brincando. Estou falando sério, ela disse, cruzando os braços. O Joel contribui para esta casa, é justo que você faça o mesmo. Eu expliquei muito calmamente com respeito que eu já contribuo cuidando das minhas próprias despesas e não sendo um peso para casa. Eu compro minha própria comida, pago minhas próprias contas e até ajudo com dinheiro quando precisamos de itens domésticos. A única coisa que eu ganho morando em casa é um quarto gratuito, que foi todo o acordo que nós combinamos quando eu voltei depois da faculdade. Isso não é o mesmo que contribuir para a família, ela disse, enfatizando a palavra família como se fosse algum trunfo mágico. Mãe, eu estou economizando para dar entrada em um condomínio, eu expliquei. Eu planejo isso há anos. Eu não vou descarrilar meu futuro financeiro para te entregar dinheiro que eu já planejei e aloquei. Ela fez aquela expressão no rosto, você sabe qual, aquela mistura de decepção e raiva que os pais aperfeiçoam ao longo dos anos. Então o seu irmão é o único que se importa com a família, é isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo que a situação financeira do Joel é diferente da minha. Ele mal trabalha meio período e não tem planos de longo prazo. Eu trabalho em tempo integral, com objetivos de carreira reais e metas de poupança. Nós não estamos na mesma posição. Ela não gostou dessa resposta. Gostou ainda menos quando eu apontei que ela basicamente infantiliza o Joel ao controlar o dinheiro dele, em vez de ensiná-lo a fazer um orçamento como um adulto. Essa conversa terminou com ela saindo irritada e sem falar comigo por 3 dias. Eu achei que aquilo fosse o fim. Eu estava muito, muito errado. Ela começou uma campanha, essa é a única forma de descrever, um esforço coordenado para tornar a minha vida desconfortável até eu ceder. Ela esquecia de comprar mantimentos que só eu comia, ligava a lava-louças logo depois que eu colocava meus pratos sujos na pia e depois reclamava que eu nunca limpava nada. Ela marcava jantares de família em horários que ela sabia que eu estaria na academia e depois agia como se estivesse magoada porque eu escolhi a academia em vez da família. Meu pai ficou neutro em tudo isso, que é o comportamento padrão dele para qualquer coisa. O homem aperfeiçoou a arte de estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ele só resmungava e voltava a assistir televisão sempre que minha mãe tentava recrutá-lo para a causa dela. O Joel, enquanto isso, estava amando cada segundo disso. Ele fazia comentários sobre ser o responsável e sobre entender o que significa fazer parte de uma equipe. Isso vindo de um cara que eu já vi passar 14 horas seguidas jogando o mesmo videogame enquanto comia salgadinhos de pizza e bebia energéticos. Mas claro, Joel, você é o responsável. Toda a situação chegou ao auge do absurdo cerca de 6 semanas atrás. Eu cheguei do trabalho e encontrei minha mãe sentada à mesa da cozinha com uma planilha literal. Ela tinha calculado o que chamava de minha parte justa das despesas da casa, serviços públicos, imposto predial, seguro, manutenção, tudo. De acordo com a matemática dela, eu devia $1.800 por mês, $1.800 para morar. Em uma casa que meus pais compraram há 30 anos e que já está totalmente quitada, por serviços públicos que mal aumentam com uma pessoa a mais e por comida que eu praticamente compro sozinho de qualquer maneira. Eu olhei para aquela planilha. Que, aliás, ela tinha organizado por cores, e eu simplesmente comecei a rir, não consegui evitar, a pura audácia de tentar me cobrar $1.800 por mês para morar no quarto da minha infância era tão ridícula que o riso foi a única resposta apropriada. Ela não gostou nada da minha reação. Isso não é engraçado, ela disse, com a voz ganhando aquele tom cortante que aparece quando ela está realmente furiosa. Isso é sobre respeito e contribuição familiar. Mãe, você poderia alugar esse quarto por talvez $600 por mês se tivesse sorte, eu disse tentando manter a calma. O valor de mercado para um quarto neste bairro não chega nem perto de $1.800, isso é quase o que custa um apartamento de um quarto. Então você prefere pagar a um estranho do que apoiar a própria família, ela retrucou. E lá estava de novo a carta da família, a arma suprema de chantagem emocional no arsenal de paz em todo lugar. Eu prefiro pagar um valor justo de mercado por moradia do que ser financeiramente explorado pela minha própria mãe, eu disse. Sim, eu provavelmente poderia ter formulado isso melhor. Ela não falou comigo por uma semana depois disso.
Mas aqui está o que realmente me incomodou em toda essa situação, nunca foi de fato sobre dinheiro. Meus pais estão bem financeiramente. Meu pai tem uma boa pensão pelos anos em que trabalhou como contador. Eles são donos da casa completamente quitada, têm economias para aposentadoria e nenhuma dívida. Isso não era sobre precisar da minha ajuda financeira. Isso era sobre controle. Era sobre minha mãe querer poder dizer que ambos os filhos contribuíam para a casa sob os termos dela, do jeito dela. O Joel, entregando o salário dele, fazia ela se sentir necessária e importante, como se estivesse administrando algum tipo de economia doméstica. Ela queria a mesma dinâmica comigo, mas eu não sou o Joel. Eu não vou regredir e me tornar financeiramente dependente dos meus pais só para fazer minha mãe se sentir validada. Eu trabalhei duro demais para chegar onde estou. As coisas ficaram tensas, mas administráveis por algumas semanas. Minha mãe fazia seus comentários passivo-agressivos, eu ignorava e a vida seguia. O Joel estufava o peito falando sobre ser o bom filho, eu revirava os olhos mentalmente e ficava por isso mesmo. Mas minha mãe não desistiu tão facilmente. Ela começou a fazer essa coisa de falar sobre dinheiro o tempo todo. No café da manhã, comentava como os mantimentos estavam ficando caros. No jantar, suspirava dramaticamente sobre a conta de luz. Deixava contas abertas sobre o balcão como se eu devesse vê-las, e de repente, me sentir compelido a entregar meu salário. Uma vez, ela até imprimiu um artigo sobre como os millennials que moram em casa deveriam contribuir mais financeiramente, e simplesmente deixou na mesa da cozinha onde eu tomo café da manhã. A pior parte era como ela usava eventos familiares como arma. Na festa de aniversário do meu primo, ela passou o tempo todo contando para os parentes como o Joel contribui tanto enquanto eu guardo tudo para mim. Ela estava construindo uma narrativa. Ela queria que todos me vissem como o filho egoísta e o Joel como o generoso. Eu também comecei a notar que ela fazia pequenas coisas para tornar a vida ali desconfortável. Ela baixava o aquecimento para 62 graus no inverno porque precisamos economizar nos serviços públicos, mas só quando eu estava em casa. Ela fazia jantar para a família, mas as porções acabavam justamente antes de eu chegar do trabalho, me forçando a cozinhar minha própria comida. Uma vez, cheguei em casa e descobri que ela tinha reorganizado toda a cozinha e acidentalmente embalado toda a minha comida em caixas na garagem. Disse que estava fazendo limpeza de primavera e não percebeu que aquelas eram minhas compras. Isso não eram acidentes. Eram tentativas deliberadas de me deixar tão desconfortável que eu acabaria cedendo ou indo embora. Então, a terça-feira passada aconteceu. Eu recebi meu salário quinzenal, $2.847 depois de impostos e deduções, um valor bem sólido para a gestão de logística na minha região. Eu fiz o depósito pelo celular na minha conta, como sempre faço, ali mesmo na mesa da cozinha enquanto tomava café da manhã. Minha mãe estava me observando. Eu podia sentir os olhos dela perfurando meu crânio. Você sabe, ela disse, com a voz pingando uma doçura falsa, seria muito bom se você considerasse ajudar mais aqui em casa. Eu nem levantei os olhos do telefone. Eu ajudo bastante, mãe. O Joel entrega o salário inteiro dele, ela disse. Bom para o Joel, eu respondi, ainda sem olhar para cima. Você está sendo egoísta. Isso me fez levantar o olhar. Ela estava com os braços cruzados, em pé perto do balcão da cozinha, com uma expressão que era ao mesmo tempo presunçosa e irritada. Eu estou sendo egoísta por pagar minhas próprias contas e economizar para o meu futuro, eu perguntei. Você está sendo egoísta por não contribuir com esta família, ela corrigiu. Eu estou contribuindo, só não do jeito que você quer que eu contribua. Então talvez você devesse encontrar outro lugar para morar, ela disse. E lá estava, a ameaça em torno da qual ela vinha dançando havia meses, a jogada de poder definitiva. Eu me levantei, peguei minha bolsa de trabalho e olhei diretamente nos olhos dela. Talvez eu vá. Eu fui trabalhar e tive um dia totalmente normal lidando com cronogramas de envio e bancos de dados de inventário. E o caos habitual da logística, voltei para casa por volta das 6 da noite e encontrei o carro da minha mãe na garagem junto com uma viatura da polícia. Fiquei sentado no meu carro por bons 30 segundos apenas olhando para aquilo, tentando entender que diabos estava acontecendo. Algo aconteceu com o meu pai, houve uma invasão, o Joel finalmente fez algo estúpido bastante para justificar a polícia. Minha mente corria por todas as possibilidades. Talvez alguém tivesse arrombado o galpão, talvez tivesse ocorrido um acidente de carro, talvez algum vizinho tivesse passado por uma emergência e a polícia estivesse usando nossa casa como ponto de apoio. Literalmente qualquer coisa parecia mais provável do que o que realmente estava acontecendo. Peguei minha bolsa de trabalho e caminhei pela entrada da garagem, com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Eu conseguia ver movimento pela janela da sala de estar, definitivamente havia pessoas lá dentro, definitivamente policiais, pelos uniformes. Cheguei à casa e abri a porta para encontrar 2 policiais na minha sala de estar.
Minha mãe estava sentada no sofá parecendo angustiada, e eu digo isso no sentido performático, como se estivesse atuando em uma peça de teatro comunitário chamada Mãe Preocupada. Ela estava com tudo ensaiado, lenços na mão, enxugando os olhos, aquela tremida na voz que ela usa para extrair o máximo de simpatia. Joel estava sentado na poltrona parecendo desconfortável, como se quisesse estar literalmente em qualquer outro lugar. Meu pai estava em pé perto da escada, parecendo confuso, o que honestamente é o estado padrão dele para a maioria dos dramas familiares. Um dos policiais, um homem mais velho com cabelos grisalhos e um crachá que dizia Oficial Patterson, virou-se para mim. Você é o filho que mora aqui? Ele perguntou. Sim, sou eu disse, genuinamente confuso. O que está acontecendo? Recebemos uma chamada sobre uma perturbação doméstica, ele disse. Sua mãe afirmou que você tem feito ameaças e agido de forma agressiva com ela. Eu apenas fiquei ali parado. Tenho quase certeza de que meu cérebro travou por um segundo, porque eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Desculpa, o que? Foi tudo que consegui dizer. Minha mãe se levantou e eu juro que parecia que ela ia começar a chorar. Estou com medo dele, oficial. Ele tem ficado cada vez mais bravo ultimamente e hoje de manhã ele me ameaçou. Olhei para o meu pai. Ele tinha aquela expressão de servo diante dos faróis, como se quisesse estar literalmente em qualquer outro lugar do planeta. Pai, você estava aqui hoje de manhã, eu disse. Eu ameacei alguém. Ele se mexeu desconfortável. Bem, eu estava assistindo televisão no outro cômodo. Claro que estava. O policial mais jovem, oficial Kim, de acordo com o crachá, deu um passo à frente. Senhor, precisamos lhe fazer algumas perguntas. Você tem feito ameaças à sua mãe? Não, eu disse com firmeza, absolutamente não. Tivemos um desentendimento hoje de manhã sobre finanças e eu disse que talvez devesse me mudar. Só isso, essa foi toda a conversa. Ele disse isso de forma ameaçadora. Minha mãe interrompeu. Ele estava bravo e agressivo. Isso era surreal. Isso estava realmente acontecendo. Minha própria mãe chamou a polícia para mim e estava mentindo para eles dizendo que eu era violento. O oficial Patterson levantou a mão para silenciar minha mãe. Senhora, vamos deixá-lo falar. Eu respirei fundo e expliquei toda a situação da forma mais calma possível. A questão do salário, os meses de pressão para eu entregar meu dinheiro, a discussão daquela manhã. Mantive a voz estável e me certifiquei de não soar defensivo ou agressivo, mesmo estando ambas as coisas por dentro. Então você nunca fez nenhuma ameaça de violência? Perguntou o oficial Kim. Não, senhor, nunca. Ele está mentindo, disse minha mãe, e honestamente ela estava totalmente comprometida com essa encenação. Ele tem ficado mais agressivo há meses. Eu tenho medo do que ele possa fazer. Foi então que o Joel falou. Mãe, qual é? Ele não te ameaçou de verdade. Todos nós nos viramos para olhar para ele. O rosto da minha mãe passou por cerca de 5 emoções diferentes em 2 segundos. Joel, fique fora disso, ela disse de forma ríspida. Eu estava aqui hoje de manhã, Joel continuou, parecendo desconfortável, mas seguindo adiante. Ele só disse que talvez fosse se mudar. Ele não ameaçou ninguém. Minha mãe parecia traída, como se o Joel tivesse acabado de apunhalá-la pelas costas. Na mente dela, provavelmente tinha mesmo. O filho dourado dela deveria apoiar a jogada, não dizer a verdade. O oficial Patterson olhou para minha mãe, depois para mim, depois para o Joel. Dava para ver ele juntando as peças. Aquilo claramente não era a situação de emergência que minha mãe havia descrito. Senhora, fazer denúncias falsas é algo sério, ele disse com cuidado. Eu não estou fazendo uma denúncia falsa, ela insistiu. Eu me sinto ameaçada na minha própria casa. Sentir-se desconfortável e ser ameaçada são duas coisas diferentes, disse o oficial Kim. Ele fez algo físico, quebrou alguma coisa, fez alguma ameaça específica. Minha mãe não conseguiu responder a isso porque a resposta era não. Ela apenas ficou ali, parecendo frustrada porque aquilo não estava saindo como ela tinha planejado. O oficial Patterson se virou para mim. Você tem algum outro lugar onde possa ficar por alguns dias, só para deixar as coisas esfriarem? Eu provavelmente posso ficar na casa de um amigo, eu disse, mesmo que a ideia de ser forçado a sair da minha própria casa porque minha mãe inventou uma história me desse vontade de gritar. Talvez seja o melhor, ele disse, e então se virou para minha mãe. Senhora, se não há ameaças reais nem violência, isso é uma questão civil entre membros da família. Nós não podemos obrigá-lo a sair da própria residência apenas porque a senhora se sentiu desconfortável com uma conversa. Ela parecia querer discutir, mas percebeu que já tinha perdido. Os policiais não estavam acreditando na história dela, o Joel a tinha contradito, e agora ela só parecia alguém que tinha desperdiçado recursos da polícia. Os oficiais perguntaram se podiam falar comigo lá fora e eu disse que sim. Nós fomos até a entrada da garagem e eu pude ver a câmera corporal no peito do oficial Patterson.
Ela tinha gravado tudo o tempo todo. Olha, disse o oficial Patterson quando já estávamos do lado de fora, eu faço esse trabalho há 23 anos. Aquilo lá dentro não foi uma situação de violência doméstica, foi uma discussão familiar sobre dinheiro. Eu sei, eu disse. Eu não sei por que ela chamou vocês. Eu nunca ameacei, eu nunca fui violento com ninguém em toda a minha vida. Eu acredito em você, ele disse, mas a questão é a seguinte, nós fomos chamados, temos que registrar um relatório. Vai constar que respondemos a esse endereço por uma chamada de perturbação doméstica. Nenhuma acusação, nenhuma prisão, mas vai ficar no sistema. O oficial Kim acrescentou que as imagens da câmera corporal mostram o que realmente aconteceu lá dentro. Se alguém tentar afirmar que você foi violento ou ameaçador, nós temos provas claras de que você não foi. As imagens mostram sua mãe fazendo acusações que ela não conseguiu sustentar e seu irmão contradizendo a história dela. Esse material vai constar no nosso relatório. O oficial Patterson completou dizendo que está tudo com data e hora, áudio e vídeo claros, e mostra exatamente o que aconteceu. Então, se sua mãe tentar escalar isso ou fazer novas acusações, nós temos provas do que realmente aconteceu naquela noite. Eu agradeci a eles e eles foram embora. Fiquei parado na entrada da garagem por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha própria mãe tinha chamado a polícia para mim e mentido dizendo que eu era violento, tudo porque eu não quis entregar meu salário para ela. Eu voltei para dentro. Minha mãe ainda estava no sofá, agora realmente chorando. O Joel tinha sumido para o quarto. Meu pai tinha voltado a fingir que nada existia. Eu não acredito que você fez isso, eu disse para minha mãe. Eu estava com medo, ela disse de forma fraca. Não, você não estava, eu respondi. Você estava tentando me punir por eu não fazer o que você quer, e você chamou a polícia e mentiu para eles. Eu não menti. O Joel estava literalmente ali e disse que você estava exagerando. Os policiais sabiam que você estava mentindo. Tem gravação de câmera corporal de tudo. Ela não teve resposta para isso. Ela apenas ficou sentada chorando. Mas eu já tinha parado de me sentir culpado. Ela tinha cruzado uma linha da qual não se volta. Eu subi, arrumei uma bolsa e liguei para meu amigo Dave. Expliquei a situação e ele imediatamente disse que eu podia ficar na casa dele pelo tempo que fosse preciso. O Dave é esse tipo de amigo. Passei os 3 dias seguintes no apartamento do Dave, sinceramente, foi até agradável. Sem tensão, sem comentários passivo-agressivos, sem andar pisando em ovos, apenas paz e silêncio. O Dave é um bom amigo. Eu dei a ele a versão resumida do que aconteceu e ele só disse, sim cara, fica o tempo que precisar. A gente pegava comida depois do trabalho, assistia algumas séries, relaxava. Aquilo me lembrou como normal se parece. Durante esses 3 dias, meu telefone não parava de tocar. Minha mãe ligou 6 vezes só no primeiro dia. Eu não atendi. Ela deixou mensagens de voz que começaram arrependidas e ficaram progressivamente mais defensivas. Na 6ª mensagem, ela estava dizendo que eu estava exagerando. O Joel me mandou 2 mensagens. A primeira dizia, cara, isso foi errado, desculpa. A segunda dizia, a mãe está chorando o dia todo, o pai não sabe o que fazer. Eu não respondi. Meu pai ligou uma vez e deixou uma mensagem que basicamente era ele suspirando e dizendo para eu ligar para minha mãe. Movimento clássico de pai. Na sexta-feira, meu pai me ligou. Sua mãe quer se desculpar, ele disse. Ela deveria mesmo, eu respondi. Você pode ir até a casa para conversarmos sobre isso como uma família. Eu concordei, mas disse que queria ir quando eu soubesse que todos estariam em casa. Eu queria testemunhas para o que quer que fosse acontecer. Eu cheguei no sábado de manhã por volta das 10 da manhã. O clima na casa estava estranho. Minha mãe estava na cozinha, parecendo que não tinha dormido. O Joel estava no sofá, parecendo desconfortável. Meu pai estava tentando agir como se tudo fosse normal. Minha mãe começou dizendo que sentia muito por ter chamado a polícia. Você sente muito por ter chamado a polícia ou sente muito por ter mentido para eles? Eu perguntei. Ela recuou. Eu não menti, eu me senti ameaçada. Mãe, para, só para. Tem gravação de câmera corporal de tudo. Os policiais disseram no relatório que suas alegações não puderam ser comprovadas. O Joel contradisse sua história. Você mentiu. Ela olhou para o Joel como se ele tivesse traído ela de novo. O Joel, para crédito dele, não recuou. Eu não vou mentir por você, mãe, ele disse. Ele não ameaçou ninguém. Meu pai finalmente falou. Talvez todos nós só precisemos superar isso. Superar isso, eu disse, com a voz ficando mais alta do que eu pretendia. Ela chamou a polícia para mim e fez acusações falsas que poderiam ter afetado seriamente a minha vida, você entende isso? Agora existe um relatório policial com o meu nome dizendo que eles responderam a uma ocorrência de perturbação doméstica neste endereço.
Isso não simplesmente desaparece. Foi um mal-entendido, minha mãe tentou dizer. Não, foi uma tática de manipulação que deu errado, eu corrigi. Você queria me punir por eu não te dar o meu dinheiro, então tentou fazer a polícia me expulsar de casa à força, só que os policiais perceberam a verdade, o Joel disse a verdade, e agora você ficou presa às consequências. Minha mãe começou a chorar de novo, as lágrimas performáticas voltaram. Eu só queria que você se importasse com esta família, ela soluçou. Eu me importo com esta família, eu disse, mas não vou deixar você me manipular financeiramente. O Joel pode fazer as escolhas que quiser com o dinheiro dele, mas o meu é meu. Eu trabalhei duro demais e economizei demais para simplesmente entregar tudo só para satisfazer a sua necessidade de controle. Meu pai tentou fazer o papel de pacificador, não podemos simplesmente concordar que todos cometeram erros e seguir em frente. Que erros eu cometi? Eu perguntei. Trabalhar duro, economizar dinheiro, me recusar a ser tratado como uma criança. Ele não teve resposta para isso. Eu estabeleci meus termos. Eu tinha terminado de morar ali. Eu ficaria com o Dave por mais uma semana enquanto procurava um lugar para alugar. Não seria ideal para meu plano de economia, mas eu preferia pagar aluguel e ter paz do que morar de graça e lidar com esse drama. Eu iria passar para pegar minhas coisas quando eles me dessem um dia em que estariam fora de casa, porque eu não queria outro confronto. Minha mãe tentou protestar. Você vai simplesmente ir embora assim. Você chamou a polícia para mim e mentiu dizendo que eu era violento, eu disse. Sim, eu vou embora sim. Eu fiquei com o Dave por mais uma semana. Durante esse tempo, algo interessante aconteceu. Minha mãe aparentemente tentou fazer controle de danos com a família estendida. Ela ligou para minha tia e meu tio e contou alguma versão dos fatos que a colocava como vítima. Minha tia me ligou. Ela sempre foi bem equilibrada e nós tínhamos um bom relacionamento. Ela queria ouvir o meu lado da história. Eu expliquei tudo, os meses de pressão para entregar meus salários, a planilha, a briga daquela manhã, o falso chamado à polícia. Eu contei a ela sobre as imagens da câmera corporal e como os policiais disseram no relatório que as alegações não puderam ser comprovadas. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Ela chamou a polícia para você, minha tia finalmente disse, e fez acusações falsas. Sim, isso mesmo. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso é um comportamento realmente preocupante, ela disse. Minha tia me falou que conversaria com minha mãe. Eu não sei exatamente o que foi dito nessa conversa, mas aparentemente não foi nada agradável. Minha mãe me ligou 2 dias depois, e dessa vez, ela realmente parecia arrependida, em vez de apenas encenar arrependimento. Eu falei com a sua tia, ela disse. Ela me fez perceber o quão sério foi o que eu fiz. Precisou da sua irmã te dizer para você perceber que registrar uma ocorrência policial falsa era algo sério, eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu estava tão frustrada. O Joel contribui tanto e você age como se não fossemos uma família. Mãe, o Joel te dá $500 a cada 2 semanas. Eu contribuo não sendo um peso. Esses são tipos diferentes de contribuição, e um não é melhor do que o outro. Sua tia disse a mesma coisa, ela admitiu. Sua tia está certa. Nós conversamos por cerca de 1 hora. Ela finalmente admitiu que nunca foi realmente sobre o dinheiro. Ela disse que sentia que estava perdendo o controle dos filhos à medida que ficávamos mais velhos. O Joel entregando dinheiro fazia ela se sentir necessária e importante. Eu me recusar a fazer o mesmo fazia ela sentir que eu estava me afastando da família. Eu expliquei para ela que ser um adulto independente não significa que eu não me importo com a família, significa que eu estou me preparando para o meu próprio futuro para não me tornar um peso mais tarde. O fato de eu estar economizando para um condomínio em vez de gastar dinheiro com coisas que eu não precisava era, na verdade, um sinal de maturidade e planejamento, não de egoísmo. Ela parecia entender, ou pelo menos disse que entendia. O tempo diria se isso iria se manter. Eu encontrei um pequeno apartamento a cerca de 20 minutos da casa dos meus pais. Não era a situação ideal. Eu estou pagando $1.350 por mês agora, em vez de economizar esse dinheiro, mas a tranquilidade vale a pena. Nada mais de andar pisando em ovos, nada mais de comentários passivo-agressivos, nada mais de me sentir culpado pelo meu próprio salário. O processo de procurar apartamento foi terapêutico. Passei uma semana olhando lugares diferentes e cada um representava um passo para longe do caos. O lugar que eu acabei escolhendo era um apartamento de um quarto em um prédio mais antigo, nada sofisticado, mas tinha boa luz natural e ficava em um bairro tranquilo. O dia da mudança foi interessante. Eu disse aos meus pais que passaria para empacotar quando eles estivessem fora. Meu pai concordou em levar minha mãe para sair o dia todo. O Joel se ofereceu para me ajudar a empacotar, o que foi inesperado. Trabalhamos em relativo silêncio, apenas colocando minhas coisas em caixas. A maior parte dos meus móveis ainda era da época da faculdade e eu sempre vivi de forma bem minimalista.
Roupas, livros, computador, coisas de cozinha, tudo coube na caminhonete do Dave em uma única viagem. Mais ou menos na metade do empacotamento, o Joel disse que entendia por que eu estava indo embora. Eu olhei para ele. A mãe tem estado diferente ultimamente, mais controladora. Eu achei que fosse só com você, mas estou começando a ver isso comigo também. Aquilo foi o começo de Joel realmente despertar para o que estava acontecendo. A parte realmente interessante veio cerca de 2 semanas depois de eu ter me mudado. O Joel me ligou e perguntou se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Eu fiquei hesitante, mas aceitei. Nós nos encontramos em um lugar perto do meu novo apartamento e o Joel parecia desconfortável desde o momento em que se sentou. Eu preciso te contar uma coisa, ele começou. A mãe tem ficado com a maior parte do meu salário. Eu sei, eu disse, você entrega para ela a cada 2 semanas. Não, eu quero dizer que ela tem ficado com quase tudo. Ela me devolve tipo 50 a 100 dólares e fica com o resto. Eu levantei as sobrancelhas. Certo, isso é o que você concordou. Eu não concordei de verdade com isso, ele disse. Ela meio que me pressionou. Disse que eu precisava contribuir para a casa. Eu achei que receberia a maior parte de volta, só que sendo administrado por ela, mas ela tem ficado com o dinheiro. O que ela está fazendo com isso? Eu perguntei. O Joel deu de ombros. Eu não sei. Ela diz que vai para despesas da casa, mas como você disse, eles realmente não precisam. A casa está quitada, o pai tem a pensão. Eu perguntei para ela sobre isso na semana passada. E ela ficou extremamente defensiva. O que você quer que eu faça a respeito? Eu perguntei. Eu quero parar de dar meu dinheiro para ela, ele disse, mas não sei como tocar no assunto sem ela surtar depois do que aconteceu com você e a polícia. Eu meio que tenho medo de ela fazer algo parecido comigo. Aquilo foi um desenvolvimento interessante. O filho dourado estava percebendo que tinha sido manipulado. Então abra sua própria conta bancária e pare de dar acesso a ela, eu disse. Você tem 24 anos, não precisa da sua mãe administrando o seu dinheiro. Ela vai ficar muito brava, ele disse. Provavelmente, eu concordei, mas você tem 2 escolhas, continuar deixando ela controlar o seu dinheiro e a sua vida ou crescer e assumir o controle das suas próprias finanças. Nós conversamos por mais 1 hora. Eu dei a ele alguns conselhos financeiros básicos, como montar um orçamento, como economizar, como realmente começar a construir algo em vez de apenas flutuar pela vida sem plano nenhum. A conversa com o Joel me fez perceber uma coisa. Minha mãe não estava tentando ajudá-lo ao administrar o dinheiro dele. Ela estava mantendo ele dependente para poder se sentir necessária. Toda essa coisa de contribuição para casa era apenas uma forma de manter controle. O Joel acabou abrindo a própria conta e dizendo à minha mãe que não entregaria mais os salários para ela. Segundo ele, ela chorou, gritou e tentou todas as chantagens emocionais possíveis, mas ele se manteve firme. O incidente da câmera corporal aparentemente o assustou o suficiente para ele perceber que nossa mãe tinha sérios problemas com limites. Meu pai me ligou depois disso. Ele disse que minha mãe estava muito chateada porque os 2 filhos estavam abandonando a família. Eu disse a ele que ter limites saudáveis não é abandono e que talvez ele devesse conversar com a esposa sobre por que ela sente a necessidade de controlar as finanças dos filhos adultos. Ele não gostou dessa resposta, mas, sinceramente, eu já tinha parado de me importar com as pessoas não gostarem de respostas que são verdadeiras. Já se passaram cerca de 6 semanas desde todo o incidente com a polícia. Eu estou instalado no meu apartamento. Meu plano de economia foi atrasado, mas não destruído. Eu recuperei minha paz de espírito. O Joel e eu, na verdade, conversamos mais agora do que quando eu morava em casa, e ele está começando a organizar a própria vida. Ele está procurando vagas em tempo integral e, pela primeira vez em meses, tem dinheiro na própria conta. Minha mãe e eu conversamos ocasionalmente, mas apenas coisas superficiais. Ela não pediu desculpas de forma significativa pelo falso chamado à polícia. Ela ainda acha que estava justificada em se sentir ameaçada, mesmo todo mundo, incluindo os policiais, tendo dito que ela estava errada. Minha tia me contou recentemente que minha mãe tem reclamado para parentes que os 2 filhos são egoístas e não se importam com a família. A maioria dos parentes apenas sorri e concorda com a cabeça, porque é isso que se faz com drama familiar, mas minha tia e alguns primos entraram em contato comigo em particular para dizer que entendiam meu lado e achavam que eu lidei bem com tudo. A questão das imagens da câmera corporal foi interessante. Cerca de 3 semanas depois de tudo acontecer, minha mãe tentou dizer ao meu tio, irmão do meu pai, que eu tinha sido violento e que a polícia teve que me remover da casa. Meu tio comentou isso com meu pai, que, pela primeira vez, disse a verdade e afirmou que não foi isso que aconteceu. Meu tio me ligou e perguntou sobre o assunto. Eu expliquei a situação e mencionei que havia gravações da câmera corporal mostrando exatamente o que tinha acontecido. Ele perguntou se havia alguma forma de obter as imagens e eu disse que ele provavelmente poderia solicitá-las junto ao departamento de polícia, já que era um registro público.
Ele fez isso e assistiu. Depois, enviou o vídeo para alguns outros membros da família. Minha mãe não ficou nada feliz quando descobriu que vários parentes tinham assistido às imagens dela fazendo acusações falsas à polícia e depois tendo essas acusações desmentidas pelo próprio filho e pelos oficiais. Ela tentou distorcer a situação dizendo que eu estava colocando a família contra ela, mas o vídeo era bem claro. Não dá para discutir com prova em vídeo de você mentindo para policiais. As consequências do vídeo se espalhando pela família foram, sinceramente, fascinantes de observar. Primeiro, meu tio assistiu e ligou para meu pai. Depois, ele enviou para a esposa, que assistiu e ligou para minha outra tia. Então essa tia ligou diretamente para minha mãe perguntando o que estava acontecendo. Minha mãe aparentemente tentou justificar dizendo que o vídeo não mostrava todo o contexto e que era preciso estar lá para entender, mas gravações de câmera corporal são bastante completas. Elas mostram os policiais chegando, minha mãe fazendo as acusações, eu explicando calmamente o que realmente aconteceu e o Joel contradizendo a história dela. Minha prima Amanda ligou para perguntar se eu estava bem. Ela tinha assistido ao vídeo e estava genuinamente preocupada. Sua mãe parecia realmente instável naquele vídeo, ela disse. Ela também me contou que minha mãe vinha ligando para vários parentes tentando controlar a narrativa. Ela dizia que eu tinha sido violento e ameaçador por meses, mas depois essas pessoas assistiam ao vídeo e percebiam que não tinha sido nada disso. Minha mãe fez uma última tentativa de se antecipar à história. Ela enviou uma mensagem em grupo para toda a família, mais de 20 pessoas, dizendo que se sentia atacada e insegura na própria casa e que o vídeo da polícia tinha sido tirado de contexto. Minha tia respondeu no grupo dizendo que o vídeo mostra de forma bem clara o que aconteceu e que talvez todos devessem focar em seguir em frente em vez de atribuir culpa. Minha mãe não respondeu mais no grupo depois disso. A dinâmica familiar mudou. Alguns parentes ainda ficam do lado dela, porque isso é mais fácil do que admitir que ela tem problemas, mas muitos ficaram mais distantes dela e mais solidários comigo. Foi bom ter a validação de que eu não estava louco por achar que a situação era absurda. A parte mais satisfatória foi que cerca de um mês depois de eu ter me mudado, minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que sentia minha falta em casa e que não era a mesma coisa sem mim. Eu não respondi. 2 dias depois, ela mandou outra mensagem dizendo que o aniversário do meu pai seria na semana seguinte e que eu deveria ir ao jantar. Eu respondi que enviaria um cartão para ele. Ela me ligou imediatamente. Eu deixei cair na caixa postal. Ela deixou uma mensagem dizendo que eu estava destruindo a família e como ela estava decepcionada comigo. Apaguei a mensagem sem terminar de ouvir. O Joel me mandou uma mensagem na semana passada dizendo que tinha recebido a primeira proposta de emprego em tempo integral em uma empresa de energia renovável, com benefícios, férias remuneradas e potencial real de crescimento na carreira. Ele disse que iria se mudar no mês seguinte e queria saber se eu tinha algum conselho sobre procurar apartamento. Eu encontrei com ele para almoçar e ajudei a olhar anúncios, disse o que observar, que perguntas fazer aos proprietários, como planejar o orçamento para os custos da mudança. Ele estava realmente anotando tudo no celular. A mãe tem pedido para eu ficar, ele disse entre uma mordida e outra do sanduíche, diz que a casa vai ficar vazia demais com nós dois indo embora. O que você disse a ela? Eu perguntei. Eu disse que tenho 24 anos e preciso começar minha própria vida, ele sorriu. Ela não lidou bem com isso. Aparentemente minha mãe teve um colapso completo quando Joel disse que ia se mudar, chorando, gritando, toda a encenação. Ela disse que ele estava sendo egoísta e ingrato, que estava abandonando ela assim como eu fiz. O Joel não cedeu. Ele assinou o contrato de um estúdio 2 semanas depois. Minha mãe tentou uma última jogada de poder. Disse ao Joel que não ajudaria na mudança a menos que ele consertasse as coisas com a família primeiro. O Joel alugou um caminhão e se mudou sozinho. Eu apareci para ajudar, o Dave também, assim como 2 amigos do Joel do novo trabalho. Minha mãe me ligou enquanto carregávamos as caixas. Dessa vez eu atendi. Você realmente vai ajudá-lo a fazer isso? Ela perguntou. Vou sim, mãe. Você virou ele contra mim. Não, eu mostrei para ele como são limites saudáveis, existe uma diferença. Ela desligou na minha cara. O Joel está no novo lugar há 2 semanas agora. Ele me mandou uma foto do primeiro jantar sozinho, macarrão instantâneo e frango grelhado, nada sofisticado, mas ele estava orgulhoso. Disse que foi a primeira refeição que ele preparou sem alguém criticar a forma como ele cozinhou. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.